Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o Jardim Simbólico. Para tanto, nós vamos nos basear na obra da portuguesa Sônia Thaler Azambuja, A Linguagem Simbólica da Natureza, a Flora e a Fauna na Pintura Seiscentista Portuguesa. Essa obra de Sônia Thaler é um cruzamento entre história da arte, cultura simbólica, iconologia, filosofia e história natural, dentro do mundo barroco, da arte barroca, da representação barroca, da arquitetura barroca. É um esforço enorme de estudo do significado espiritual das flores, das plantas, dos doces, das comidas, dos frutos, dos animais e das árvores, que são colocados e que foram colocados nas pinturas régias e nas pinturas sacras. É uma obra muito importante porque contribui para o enriquecimento da história da pintura e da arte portuguesa, sobretudo tendo em perspectiva que hoje a arte não tem nenhum significado mais, não é? Ela ficou completamente esvaziada da carga simbólica. Para os antigos, tudo era arte, absolutamente tudo. Quando nós víamos um desenho, os desenhos não eram aleatórios, as pinturas não eram aleatórias. Por quê? Porque dentro da filosofia da natureza, os entes têm uma essência. Os entes significam coisas, especificamente, E esse conhecimento profundo do significado do ente é o que está presente não só na pintura cristã, bem como na pintura pagã, na pintura do Extremo Oriente, do Médio Oriente, no mundo inteiro, mesmo nas Américas também, Então hoje nós vivemos um mundo cujo sentido não existe mais. Tudo perdeu o sentido. Então nós olhamos para as coisas sem entender de fato o que elas são, o que elas representam. Por exemplo, quando você vai comprar uma pedra, numa loja de pedras, um cristal, diz a literatura esotérica que um topázio tem um significado W, uma esmeralda tem um significado Y. E você acha que isto é fruto de esoterismo. Não. Isso é um antiquíssimo conhecimento que sempre esteve presente ao longo de toda a trajetória dos povos e que perdeu-se a partir do momento em que o mundo começou a ter as suas bases materializadas. Ou seja, quando a história foi submetida a critérios meramente econômicos, e isso começou a dar-se por volta do século XVIII, todas as análises históricas, não só política, todas as análises históricas ficaram submetidas a um critério meramente econômico. E isso, evidentemente, foi esvaziando o sentido do mundo, até que nós o perdemos completamente. Quando nós vemos as ações de um herveiro, de um raizeiro, de um curandeiro, ou a aplicação das virtudes das plantas espirituais, tal planta cura tal coisa, tal planta harmoniza tal parte do corpo. Veja que até hoje a medicina indiana tradicional, a Ayurveda,
e a medicina chinesa tradicional, né, lidam com os aspectos simbólicos dos animais, das plantas, das flores e dos frutos e da relação que esses entes da natureza têm com o ser humano. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, o cedro do Líbano, né, vamos dizer, o significado dele significa restauração. Quando a gente olha o limão, o significado significa vontade. O bálsamo, por exemplo, significaria misericórdia. O papiro do Egito significaria abstinência. Uma abóbora menina significa esperanças vãs. O cominho tem um significado de praga, de maldição. A figueira significa doçura. A figueira brava significa temperança. E vai por aí afora. Não é? Maria, a Virgem Maria, frequentemente associada com a açucena, um lírio, né? Que significa saudade ou pureza. Então, ao estudar um quadro de pintura sacra, né, ou mesmo os quadros que eram encomendados para a realeza e para a nobreza, nada do que nós vemos pintado é uma mera expressão da vontade do artista. Hoje em dia, os artistas autoproclamam-se criadores das suas próprias obras segundo as suas vontades. Portanto, não há, digamos, uma submissão do artista, da liberdade criadora dele, a qualquer significado profundo que emane diretamente da natureza. Então é muito importante nós entendermos que a natureza tem um significado. Os entes têm um significado. Tiveram desde todo sempre. Né? E por mais que o mundo moderno tenha se materializado a tal ponto de perder completamente o sentido, esvaziar-se de sentido, não é que a natureza perdeu o sentido. O homem simplesmente não aceita a realidade real da natureza. Portanto, o sentido da natureza permanece lá. Né? O lírio associado à doçura, ou que tem como essência a doçura, continua sendo doce. Independentemente do ser humano ter se tornado materialista ou não. Né? Bem, então, vamos começar aqui o pequeno estudo que a Sônia Thaler coloca dos jardins simbólicos. No caso específico do Ocidente, nós temos alguns jardins simbólicos e de virtudes importantíssimos. Né? Na Grécia Antiga nós tínhamos os jardins de Epicuro. Nós temos os Campos Elíseos, que é um tipo de jardim também. E a gente tinha o Jardim das Hespérides. Dentro do mundo cristão, nós temos o mito do Jardim do Éden e o simbolismo do jardim medieval, que terá 3 tipos de jardins, cada um deles completamente diferentes, todos eles simbólicos. O chamado horto concluso, ou o jardim secreto, o chamado horto deliciarum, o jardim das delícias, e os jardins marianos,
os jardins de Nossa Senhora, né? Então, neste programa, nós vamos falar sobre os jardins medievais, porque é o que está contido na obra da Sônia Tallier. Num outro programa, nós falaremos sobre os jardins gregos, né? Bem, toda a história da cultura cristã, da cultura judaica e da cultura muçulmana inicia no jardim do Éden, né? Então, no Gênesis, o paraíso é descrito do seguinte modo, abre aspas, no Gênesis 1, capítulo 1, versículos 8 a 17. O Senhor Deus preparou um jardim em Éden, para lá para o Oriente, e colocou nele o homem que tinha modelado. Da terra fez nascer toda a espécie de árvores que eram agradáveis à vista e davam bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Éden nasce um rio que rega o jardim e depois se divide em 4 rios diferentes. O nome do primeiro é Pishon, que rodeia a terra de Havila, onde há muito ouro. O ouro daquela terra é muito bom, e há lá também âmbar e lápis-lazuli. O segundo rio chama-se Guion, o que rodeia toda a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre, que passa pela zona oriental da Assíria, e o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim de Éden, para nele trabalhar e para o guardar, e deu-lhe estas ordens: podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comeres dele, ficas condenado a morrer. Fecha aspas. O paraíso tem sido identificado ao longo dos tempos como um jardim, e de acordo com o historiador francês Jean Dumélu, a antiga palavra opiridaesa significava um pomar rodeado de um muro. O antigo hebraico adaptou esta palavra sob a forma de Pardes. Depois, a Bíblia dos 70 traduziu esta palavra para paraíso. Ao mesmo tempo, Pardes e o termo hebraico mais clássico para designar um jardim é Gan. Então, nesse jardim, por sua vez plantado no meio de um campo feliz. Éden significa campo feliz. Então, jardim do Éden, né, significa campo da felicidade. O jardim do campo da felicidade. Então, tudo ali era doçura, sabor, perfume. O homem e a mulher viviam ali em harmonia com a natureza, e a água corria abundante. Era uma felicidade suprema, sonhada por gente que a aridez desértica ameaçava incessantemente. A existência desse paraíso, que deveria ter sido imortal, desenrolava-se na alegria, conforme consta em Isaías, ao som da música. A ideia de jardins é um dos temas mais representativos da cultura humana, na perspectiva de uma harmonia ideal entre o homem e a natureza. Então, dentro da cultura cristã
judaica e muçulmana, o jardim é a expressão máxima desta harmonia. Né? E a expressão máxima desta harmonia é o mito do Éden, que é uma dimensão de uma possível relação entre o homem e a natureza, que dizem que nunca existiu e que o homem sonha alcançar. Né? Então, o jardim, como a síntese da natureza, em que faz arte com a natureza e que se faz natureza com arte. Os mitos do jardim, como arquétipo, eles constituem uma matriz comum do Médio Oriente, do Mediterrâneo, com a cultura judaica, cristã e muçulmana. Então, o mito do Jardim do Éden tem a função de explicar a origem da vida e como se formou o mundo depois da saída do jardim. Porque o casal primordial come o fruto, é expulso do paraíso, e a partir daquele momento, portanto, estando o homem em êxodo contínuo, ele está fora do jardim, ele começa a criar as cidades. E dentro das cidades, ele vai buscar sempre a referência do paraíso perdido. Vamos lembrar que a preocupação com os jardins, ela está presente, repito, não só dentro da cultura grega, tida como pagã, bem como dentro da cultura cristã. Um grau de sofisticação imenso dentro de uma ideia de nobreza, por exemplo, e de sensibilidade anímica, é exatamente a relação que o homem tem com a natureza. Os grandes castelos, os grandes palácios, a ideia de que esses palácios deveriam ter uma exuberância de jardins, os próprios monastérios, né? Os jardins do Vaticano, isso tudo não é meramente essa preocupação e essa reprodução, não é meramente uma questão estética. É um mito, que é um arquétipo fortíssimo, será talvez um dos arquétipos mais poderosos, que sustenta a cultura do Médio Oriente, do Extremo Oriente e do Ocidente. Então o homem é colocado no Éden por Deus para trabalhar o jardim, guardar, cuidar dele e estabelecer uma relação de harmonia com a natureza. Esse jardim primordial foi idealizado para ser contemplado, apreciado. Não foi para ser consumido. Então, o pecado original, ou aquilo que é tido como pecado original, é uma transgressão. E é interessante porque é um pecado de boca, não é? É um pecado do paladar. Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida. Então, o ato de comer fez com que o casal ultrapassasse os limites estabelecidos por Deus. Portanto, o pecado original é um pecado de boca, é um pecado da língua. Né? E a cultura contemporânea e toda a cultura antiga fala claramente desse mito de regresso à natureza. Aliás, a natureza hoje, enquanto proposta ecológica, é uma preocupação e
acertada, corretíssima, de fazer com que o homem se reconecte novamente com a natureza perdida. Isso não tem nenhuma estrutura pagã aqui, isso é um arquétipo profundo que diz respeito à história da humanidade. Né? Então existe um movimento, depois de um grande período de destruição planetária imensa, existe um movimento ecológico atualmente muito importante de preservação da natureza, de preservação dos mananciais de água, de preservação das espécies, né, de tornar as cidades, que são ambientes tão inóspitos, feios, sujos, insalubres, via de regra, em locais agradáveis, saudáveis. Né? Então, o discurso de que a preocupação com a natureza constitui coisa de esquerdista é algo que somente o Brasil pode produzir, esse tipo de aberração. O mito do Jardim do Éden é um arquétipo estruturante na cultura cristã, na cultura judaica, na cultura muçulmana e na cultura do Médio Oriente e entre os gregos. Então, a relação que o homem tem com a natureza, ela é real. Né? A ideia, por exemplo, hoje, de que a gente pode consumir produto orgânico, vai muito além do mero consumismo. Né? Isso significa que as plantas têm uma força própria quando colocadas dentro da natureza. Hoje, inclusivamente, os grandes centros de pesquisa reconhecem isso. Uma planta nascida espontaneamente no seu habitat natural, ela tem muito mais potência do que uma planta cultivada, por exemplo. Né? De modo que a visão que o homem tinha da natureza sobre um critério meramente econômico que surgiu a partir do século XVIII, essa visão vem sendo bastante questionada. Né? Ainda bem. Agora, nós não recuperamos a ideia de uma natureza simbólica. As discussões estão levando a isso, não é? E, evidentemente, será uma maravilha quando, de fato, nós pudermos voltar a falar das plantas e pensar nas plantas e nos relacionarmos com as plantas, com os animais, com as flores, com os frutos, consoante o significado simbólico de cada uma delas. Então, segundo o francês Jean Duméliot, os séculos XVI e XVII, conforme eu falei, eles abandonaram progressivamente a crença na existência continuada do paraíso terrestre. Então essa briga da política com a igreja gerou resultados muito nocivos, porque tudo aquilo que teoricamente pertencia ao universo religioso católico foi descredenciado. Não, mas não é só o universo católico que tem um arquétipo do jardim ou da natureza. Todos os povos têm. Né? Então, esse oásis de felicidade perdeu-se, a ideia desse oásis. Né? E essa conversão ao realismo de um mundo completamente vazio de sentido processou muita dor. Né? Custou muito ao ser humano, muita loucura, inclusive. Portanto, a ideia, o Jardim do Éden, tido como um mito primogênito, uma idade de ouro, que é a aspiração de cada povo, né? Ao mesmo tempo, a psicologia vai dizer que é a projeção de um desejo de regresso à infância. Não é nada disso, não tem nada de infância. Isso é um arquétipo e, como arquétipo, tem uma mensagem muito profunda. Né? Bem, então,
o jardim, para as culturas antigas e para as religiões, mesmo a religião antiga, é muito curioso, porque hoje, quando a gente conversa com um padre, né, com um monge, mesmo eles não têm a mais exata ideia da linguagem simbólica da natureza que a própria tradição cristã defendia. Então, o que fez com que isso desaparecesse também dentro dos claustros é algo muito interessante. É uma queda, sem sombra de dúvidas. Uma queda no entendimento, uma queda no comportamento. Hoje você olha para uma planta, no máximo respeita um pouco a colheita, etc. tal, mas não entende que aquela planta é um ente, né? E que por trás dela existe um significado. Bem, o simbolismo do jardim medieval. Os mosteiros mantiveram os hortos medievais com um grande componente utilitário, mantendo vivo o culto pelas plantas e pelos jardins, no período que vai entre o colapso do Império Romano e o Renascimento, né? Então, o simbolismo religioso do jardim fechado e secreto, que é o horto concluso, né, versus o secular jardim do paraíso. O jardim do paraíso era chamado Horto das Delícias. É o jardim dos nobres e dos poetas, né? Então, quando nós vamos ler os livros de literatura medieval, a literatura apresenta sempre duas metáforas. Portanto, você tem um horto monástico e você tem um horto que está no palácio, na nobreza, onde os poetas vão declamar os seus poemas. Então, são duas metáforas. Ambas as metáforas presentes na ideia do jardim medieval têm o seu simbolismo extraído do jardim do Éden, né? Ou dos jardins de Epicuro, dos jardins dos deuses gregos também, né? Então, a tradição dos jardins foi mantida ao longo dos séculos. Depois, esses jardins de simbólicos e de virtudes passaram a ser jardins de subsistência, né? Então, os jardins tiveram que adaptar-se aos novos tempos. Com a queda do Império Romano, perdeu-se uma grande estabilidade na Europa e os jardins adotaram a característica de serem murados por conta do feudalismo, né, das cidades-estados e tudo aquilo ali. Então, a quadripartição dos jardins, segundo o modelo do Gênesis, né, e a existência de uma fonte ou de um poço no centro, é uma tipologia frequentemente adotada nos jardins dos claustros, tá? Então, essa quadripartição dos canteiros está fortemente ligada à descrição bíblica dos 4 rios do paraíso, com as 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, e a árvore da vida, no centro do paraíso. Então, a presença da água na forma de fonte ou de poço, que é a simbólica da purificação. Veja que o batismo, né, você entra em toda a igreja, você tem uma pia onde você se benze, bem na entrada da igreja. A criança vai ser batizada, você mergulha ela, a cabeça dela, dentro da água benta, né? Ao final da missa, o padre asperge água benta sobre os fiéis. Então, essa ideia da purificação. Os jardins medievais murados o eram por uma questão de segurança, né? Para que haver entretenimento,
é necessário que exista a proteção da paisagem e o impedimento de qualquer intromissão no espaço. O jardim é sempre um espaço sagrado, né? É um espaço de recolha. Os chefes jardineiros, que trabalhavam essencialmente para os nobres europeus, para as congregações religiosas e os soberanos, foram os grandes responsáveis pela transmissão de conhecimentos e de técnicas hortícolas seculares. Então, por trás da ideia dos jardins, veja, nós temos uma ideia de cultivo, de agricultura mesmo, que se você vai plantar, você vai cultivar. O jardim alimenta, né? Extrai esse alimento do jardim. Então, muitas das técnicas, a maioria inclusive de cultivo, foi passada, transmitida, resguardada pelos mestres jardineiros. É preciso lembrar sempre o grande papel dos monastérios medievais. Eles eram verdadeiras indústrias, né? Eram cidades, produzia-se tudo ali dentro, de comida, roupa, tecido, bebida, tudo. Então os mosteiros desempenharam um papel fundamental na preservação da arte e das ciências associadas aos jardins. As bibliotecas monásticas eram repositórios da literatura clássica sobre os jardins. Os frades cultivavam jardins de subsistência, mantidos à custa do seu trabalho. Hoje você vai num mosteiro, eu já visitei alguns, você tem funcionários que cuidam do jardim. Não são mais os freis. Para mim isso é uma grande perda, né? Tem um programa que eu não me lembro agora na net que fala sobre culinária do mundo inteiro, né? E existe uma monja do Vietnã ou do Camboja que ela é chefe de cozinha. Então todos os pratos que ela prepara são pratos monacais, portanto carregados de uma forte carga simbólica, né, energética e de virtude. E ela trabalha com as plantas de acordo com o conhecimento budista. É um verdadeiro primor aquilo ali, né? Então, a ideia de natureza era moldada pela tradição bíblica do Jardim do Éden. Então, quando os monastérios, os freis, os padres, não mais cultivam o seu próprio jardim, essa ideia de natureza do Éden perde-se completamente. Então, o jardim terreno é o equivalente terreno ao jardim celestial, portanto, ao paraíso perdido. Então, esses jardins, eles permitem o alimento para a alma e para o corpo, né? Então, a tipologia geral dos jardins monásticos medievais, ela incluía um horto de cultivo de plantas medicinais. É uma tipologia tripla, né? Ela tem um horto de cultivo de plantas medicinais, uma horta com cultivo de plantas hortícolas e aromáticas e pomares de árvores de fruto e de vinha. A vinha era uma planta, uma espécie cultivada com uma definição bastante específica dentro dos pomares. Tá? Ora, as rosas, as lírias, os lírios e as açucenas eram cultivados nesses jardins utilitários pelo seu significado religioso, aliado à beleza e à fragrância, né? Então, durante a época medieval, as plantas eram cultivadas não só pelas suas propriedades medicinais,
mas também pelo prazer sensual que proporcionavam a criação de perfumes e de cosméticos. Então, todos os mosteiros tinham um horto medicinal, onde os monges vão cultivar flor, árvore e fruto e vegetais associados a plantas medicinais. Os tratados botânicos, baseados nos conhecimentos árabes, por exemplo, circulavam pela Europa inteira, sobretudo dentro das bibliotecas monásticas, né? Então, esses 3 tipos de jardins são encontrados em todos os mosteiros, com uma alteração aqui ou ali, né? E mesmo fora dos muros dos mosteiros, a gente tem. Então, essa tipologia dos jardins monásticos medievais, que incluía cultivo de plantas medicinais, a horta, né, com leguminosas, com hortícolas e com plantas aromáticas, e os pomares. Veja que essa tipologia passou para as casas, para as residências, para as famílias. Era raro no Brasil, de algumas décadas atrás, uma casa que não tivesse um quintal, mesmo que pequeno, cujos donos não tivessem esse cultivo. Isso é o quê? Isso é uma memória que nos ficou da herança portuguesa, portanto da herança cristã, da herança medieval, da herança grega, da tipologia dos jardins, né? Que era uma mistura do horto concluso, do horto deliciarum e dos jardins marianos. Então essa simbologia do jardim medieval ficou presente nas nossas casas. Então entenda, quando você estiver no seu jardim cultivando planta medicinal, horta, né, e pomar, sem saber, você está reproduzindo esse grande arquétipo dos jardins monásticos medievais, né? Então a gente tem algumas plantas, vamos ver aqui, como a calêndula, o castanheiro, o melão, o pepino, a mil-em-rama, a moreira, né, o pêssego, a rosa, o alecrim, a sálvia, a malva, a dormideira. Isso tudo são plantas, o louro, né, o marmelo, o famoso doce de marmelo. Isso tudo são plantas que eram consideradas plantas mágicas, sagradas e de virtudes. A ruda, né, uma planta utilizadíssima dentro dos rituais de candomblé. Então, os jardins das delícias, que eram jardins de prazer, eles se encontravam fora do ambiente monástico. E eles vão constituir um lugar acolhedor, intimista, dentro das muralhas dos castelos. Veja que, anterior à Grécia, não é? Nós temos os jardins suspensos da Babilônia, famosíssimo, uma das 7 maravilhas do mundo, não é? Não só pelo trabalho de hidráulica, mas sobretudo pela ideia de jardim mesmo. Para a gente ter, portanto, uma noção. Os famosos jardins dos templos egípcios. Então a ideia de jardim é algo muito poderoso, né? Esses jardins de prazer, fora do ambiente monástico, é o jardim que era observado nos castelos medievais, né? Então, haviam 2 tipos de jardins das delícias. Um tinha uma forma de quadrado ou de retângulo fechado por latadas. Ele tem áreas de relva e prado, canteiros de flores, tem uma fonte. A fonte tem que existir sempre. Tem árvore de fruto e tem caminhos em formas de cruz e arbustos trepadores
que cobriam essas latadas. E tem um outro tipo, que é o viridarium. O viridarium é um pomar ornamental que é formado por árvores de fruto, que vai proporcionar uma zona de sombra junto a um tanque ou a um lago. Tá? Então, esses jardins, que eram os jardins dos nobres, dentro dos castelos, tem duas formas. Então, a gente tem 3 tipos de jardins medievais, sendo que o jardim monástico tem planta medicinal, horta e pomar, né? Frutíferas. Os jardins das delícias, de certa forma, também tem isso. Mas ele se divide em 2 ambientes distintos. Tem uma forma quadrada, tem arbustos trepadores. Isso vai dar origem futuramente àqueles jardins franceses, a ideia de plantas topeadas, não é? A planta que você conduz é como bonsai, não? Já é uma arte em que o jardineiro está interagindo com a planta de tal forma que ele vira a planta e a planta vira o braço dele, né? É uma extensão, é uma arte mesmo. E segundo os japoneses, segundo as regras do bonsai, quando um bonsaísta alcança o nível máximo dessa arte, ele se torna a planta. Então, você tem os Jardins das Delícias, esse formado por fontes, árvores de fruto e caminhos, sobretudo caminhos, e o Viridarium, que era um pomar, né? Os hortos medievais, baseados nos conhecimentos hortícolas islâmicos, vão influenciar mais tarde os jardins do Renascimento. Em 1250, foi criado na Universidade de Medicina de Montpellier um jardim, um horto medicinal, por médicos árabes que tinham vindo da Península Ibérica. Ora, depois essa ideia de um jardim que, contido dentro dos templos e dentro dos palácios, ele passa a fazer parte da cidade. Veja que hoje as cidades têm uma ideia de paisagismo, né? De praças, jardins de lazer público. O que é isso? Isso é esse arquétipo que saiu dessas esferas religiosa e privada, né, da nobreza, e foi transposta para a cidade. Então você tem um modelo do arquétipo, né, do Jardim do Éden, que está migrando para dentro da cidade. Um decreto de Carlos Magno, por exemplo, vai incluir informações para construções de jardins de lazer público. Então veja, Madrid, Viena, Paris, Lisboa, Roma. Nós teremos inúmeras cidades, né, que vão investir seriamente nesta ideia, Londres, né, de parques públicos. Não é um parque, a palavra não é correta, é um jardim. É um jardim público. O que nós temos aqui? Não é um mero paisagismo. Naquela altura, não é? Era aquela ideia central do paraíso perdido. Então agora ele está sendo levado para dentro da cidade para promover o reencontro. E isso foi uma decisão muito feliz do Carlos Magno, viu? Fantástica, né?
Curitiba, hoje em dia, tem um jardim monumental, um jardim público, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Que é mais do que um paraíso ali dentro. A Quinta da Regaleira, em Sintra, que o milionário brasileiro Carvalho Monteiro montou, baseado nos Lusíadas de Camões, é um jardim, né, absolutamente impressionante. Então, não há um indivíduo, por mais insensível que ele seja, que diante de um jardim... Em Campos do Jordão, nós temos os jardins de Amantiquir. Em Sertãozinho, em São Paulo, nós temos um jardim de plantas medicinais imenso, que é o projeto, que é o sonho de uma terapeuta concretizado. Então existe uma ênfase constante no Renascimento, na geometria do jardim, claro, porque o paraíso tem uma forma, né? E essa geometria vai procurar repetir essa forma. Então você tem na geometria e no espaço contido do jardim medieval, portanto com as flores, com as plantas, com os frutos, você tem uma ideia, um arquétipo, em relação a essa natureza primordial, que vai ser trazida, digamos, para ser replicada, e esses jardins terão uma proteção da natureza selvagem, portanto, da natureza que está exterior, né? Veja que os índios brasileiros não têm propriamente essa ideia de jardim, porque o jardim é uma interferência, né? É uma interferência humana dentro da natureza. Embora ele respeite a simbólica das plantas, ele é uma interferência. Mas nós vamos ter a mesma ideia, de certa forma, não de um jardim, mas da simbólica da natureza, em todos os povos tradicionais, né? Evidentemente que no jardim, o próprio cultivo das plantas, a arte da topiária, das árvores e dos arbustos talhados, né, como se pode observar em inúmeras iluminuras do Renascimento, disso tudo se conclui que esta ideia de interferência na natureza também é uma ideia que já constava no paraíso. Porque Deus colocou o homem dentro do paraíso para ele cuidar e proteger. Então, se ele cuida e protege, há, de certa forma, uma ação aqui, né? Uma interferência, como arte, dentro daquele jardim que era natural. Enfim, os programas estão chegando ao fim. É vital para a nossa saúde corpórea, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde anímica, a recuperação com o contato com a natureza, né? Não só para aprender a cultivar, para nos alimentar. Essa é a definição mais básica que existe. Não. É preciso ir além. Há uma simbólica da natureza em si que é transplantada para dentro do jardim. Então, o estudo do paisagismo, hoje, já há algumas iniciativas que estão recuperando esta ideia da carga simbólica, que foi perdida a partir do século XVIII, sobretudo a partir do século XVIII, né? Onde tudo passa a ser avaliado, repito, por um critério econômico. A natureza tem uma linguagem simbólica.
tudo fala, tudo revela. Os entes têm uma essência. Então, quando nós olhamos para a flora, para a fauna da natureza, na pintura, como expressão viva que nós temos dentro da nossa própria casa, é preciso ter um pouco mais de docilidade nos olhos para abrir os ouvidos da linguagem da natureza ao entendimento. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nossa próxima aula. Um abraço.